noite a todos, uma alegria renovada, cá estamos nós novamente, para passarmos uns momentos de reflexão juntos com todos, a fim de que nós nos aprimoremos com o conhecimento que vamos expor para vocês agora em diante. Muito feliz por voltar a esta casa, sempre muito bem recebido, muito bem amparado também pelos irmãos que trabalham nesse ambiente. Falando dos irmãos, o Adriano já deu a deixa, né? Porque eu já passei a informação. Hoje eu vim com o propósito de conversar com vocês a respeito de mediunidade. Como o nosso irmão mesmo disse, todos nós somos, não é isso? Mas uns são ainda mais privilegiados, que têm uma sensibilidade um pouco maior, outros nem tanto. Mas todos nós temos sensibilidade para praticarmos. E mediunidade nada mais é que prática, gente. Então, exceto aqueles que já nasceram com essa grande veia exposta, no sentido de ter um contato mais íntegro, mais direto com a espiritualidade, ela pode ser sim treinada através de estudos, de conhecimento, de várias práticas em reuniões mediúnicas. Tem algum trabalhador aqui de sessões mediúnicas aqui, além de vocês, quero crer? Tem mais alguém aqui? Não? Tá bom, então eu vou falar especificamente para vocês. Na verdade, o tema de hoje não é simplesmente falar de espiritualidade, e sim dar um chãozinho de orelha para aqueles que praticam a espiritualidade. Porque não é tão simples assim sermos trabalhadores, ou estarmos dispostos e prontos para receber a comunicação dos Espíritos. Engloba toda uma cadeia logística espiritual que eu vou comentar com vocês. Mas antes disso, eu vou ler o texto de hoje, a lição número 19 desse livro abençoado que vocês já conhecem, sabem que eu ando com ele embaixo do braço, a mediunidade. E começamos assim, abre aspas. Aspirai aos dons espirituais. Quem disse isso foi Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 1. Diz assim o benfeitor: pacifique-se interiormente. O fenômeno mediúnico através de você refletirá sempre o seu estado íntimo. Discipline a sua vontade. A sua faculdade mediúnica expressará, sem que você perceba, os seus hábitos e suas conquistas. Aí eu já peço um adendo para a gente já parar aqui, para a gente começar já a discutir a respeito. O espírito de Marco Cristo já vai nos alertando sobre a disciplina. Não existe trabalhador na seara do Cristo, em qualquer caso, que não tem que ser disciplinado. Vocês concordam comigo? A disciplina ela tem que fazer parte da vida desse trabalhador. Porque da mesma forma que todos que vêm aqui, vêm assistir a palestra, vêm tomar aula fortificada, vêm tomar um passe, o trabalhador mediúnico já precisa, já estar preparado desde muito cedo. Ele precisa ter atenção mais do que redobrada com o que come, com o que bebe. Sabe por quê? Porque tudo isso influi na hora que você está lá no trabalho mediúnico. Isso me lembra uma visita que André Luiz fez na época, ainda como aluno do instrutor Alexandre, que vieram a uma sessão mediúnica na Terra e presenciaram numa mesa 4 pessoas sentadas para os trabalhos mediúnicos, como tem em todas as casas, né? Várias cadeiras, várias mesas, então vários grupos vão se formando. E aí eles identificaram os 4 integrantes que estavam sentados naquela mesa. E aí vocês vão entender por que eu estou falando isso. Da necessidade de nós estarmos equilibrados e vigilantes com o que nós fazemos, principalmente nos dias de trabalho mediúnico. Assim que chegaram, perceberam, através de Alexandre percebeu, a necessidade de apoio naqueles 4. Por quê?
porque eram 4 pessoas que estavam lá dispostas ao trabalho, porém não vigiavam antes de sentarem à mesa. E de que forma que eles estavam? O primeiro era um glutão. Você sabe o que é um glutão? A pessoa que come demais. Alexandre, então, mostra para André Luiz que conseguia ver os vermes corroendo por dentro. O segundo tinha problema com álcool. Da mesma forma, o espírito de Alexandre, o instrutor, conseguia perceber dentro desse irmão os fluidos do álcool saindo pelos poros desse indivíduo. O terceiro era viciado em fumo, em cigarro. Alexandre conseguiu perceber o quanto estava comprometido o seu pulmão. O quanto aquele rapaz, que era um fumante inveterado, estava comprometido com o seu pulmão. E a última, pasmem, o vício dela, sabe qual era? O sexo. Pasmem vocês. O sexo em descontrole também é uma deficiência gravíssima para os nossos espíritos. Principalmente se eu sou um trabalhador que vou me colocar à disposição, hoje à noite, um trabalho mediúnico aqui no Seminarios. Nesse dia especificamente, você precisa estar, como eu falei, equilibrado. Gente, sexo é muito bom. Todos os momentos. Mas no dia da reunião, evita. Conselho de André Luiz. Porque os poros que nós temos, os fluidos que saem pelos nossos poros, melhor dizendo, são capazes dos espíritos perceberem a nossa deficiência. Então, se Alexandre veio uma missão de estudos com André Luiz lá em 1940 alguma coisa, se não me engano 47, se ele veio, outros espíritos instrutores também podem vir, não é verdade? Porque o mundo e a espiritualidade está ávida em aprender, e novos estudantes virão em missão aqui na Terra. E quem sabe ele não possa vir aqui no Seminarios e poder identificar em nós um pequeno deslize com relação a essas máculas que nós ainda insistimos em carregar. Eu estou dizendo isso porque é uma forma direta para que vocês entendam a necessidade do tal do equilíbrio que eu falei aqui. Equilíbrio no meio espírita, ele é fundamental. Mas não é só vindo para a casa espírita, é saindo da casa espírita principalmente. Porque dentro da casa espírita é muito bom ser espírita, né? Todo mundo se abraça, é muito fácil. Você está bem, meu irmão? Você não passou o dia calor hoje, né? E amanhã vai chover? Isso é muito bom. Mas e o nosso compromisso com aquilo que nós estudamos dentro das casas? Aquilo que nós absorvemos através do Evangelho que fazemos dentro dos nossos lares, as reuniões mediúnicas que tantos colegas, além de mim, vêm aqui e instruem para que nós estejamos equilibrados através, principalmente da instrução, que isso vai fazer um ganho de causa para os nossos espíritos tremendo. Então, tudo isso é voltado para que nós tenhamos. Eu entendo o seguinte, Rogério, entendo exatamente o seguinte: o trabalhador mediúnico, aquele que realmente se considera como espírita, porque nós ainda não o somos, nós estamos a caminho de entender, porque tem muita coisa que ainda nós cometemos de engano, nós ainda cometemos muitas falhas, queiramos nós ou não, e principalmente essas falhas acontecem pela falta da invigilância. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Vocês estão tão quietos hoje? Vocês estão com frio? Quem pode ligar o ar? Não é frio, né, gente? Vamos nos animar. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer para vocês é essa obrigação, entre aspas, da necessidade da vigilância. Espírita tem que ser vigilante com as suas ações, com as suas atitudes, desde o momento que ele coloca o pé no chão quando sai do campo, até a hora que ele vai deitar. E aí, quando chega a hora de ele colocar a cabecinha no travesseiro, se interrogar como está no Evangelho, se fez tudo bem que podia, ou se deixou escapar ainda uma oportunidade de ser melhor. Esse é o nosso papel. Vigilantes o tempo todo. Sabe aquela luzinha amarela da atenção?
ela tem que estar girando nas nossas mentes rotineiramente. É importante que nós tenhamos esse pensamento da vigilância. Vai fazer com que nós nos corrijamos, que nós nos melhoremos, para que nós tenhamos dias melhores. Como eu costumo dizer, estamos aqui encarnados nessa oportunidade. É a única que temos, né? E dessa será o resultado para a próxima, não é isso, meu irmão? Então, o que nós estamos esperando de melhorarmos as nossas condutas, os nossos comportamentos, as nossas ações, que muitas vezes já entendemos que são equivocadas? E continuando. Insculpa o bem na sua vida. Olha só, o Espírito de Marco Prisco pedindo para que nós, os trabalhadores, insculpemos em nós o bem em nossas vidas. Ou seja, eu costumo dizer o seguinte, agregando o que o Espírito de Marco Prisco diz assim, né? Esculpe o bem na sua vida. Aí eu pergunto para vocês, não é bom ser bom? Não é bom ser do bem? Não é verdade? Nós já temos tempo o suficiente de entender que praticarmos o bem só vai trazer para nós o retorno do bem. Se nós, porventura, ainda estamos arraigados em movimentos retóricos, lá no passado, com mazelas, com sentimentos vis, por sensações que A ou B nos deixam, já passou da época da gente deixar isso para trás. O perdão, olha eu aqui falando mais uma vez, ele já precisa ter sido aprendido, para que nós possamos colher os frutos do bom viver. E só dessa forma, sendo do bom, sendo do bem, sendo pessoas amáveis, gentis e caridosas, como o Mestre nos pediu em seu tempo, é que nós vamos conseguir esse equilíbrio que é tão necessário para nós. Então, continuemos na prática do bem, meus irmãos. E continua o Espírito de Marco Prisco. A mediunidade lhe fará refletir o conteúdo das tendências e aptidões que você cultiva. Ou seja, aí você está querendo dizer o quê, meu irmão? Que aquilo que eu produzo na mesa mediúnica, aquilo que eu estou alinhado, sim. Exatamente isso. Toda a produção mediúnica que você tem dentro de uma casa espírita é muito voltada àquilo que você produz antes de chegar na casa. Os espíritos que você arrega com você, trazendo para dentro da casa, com a necessidade de se manifestarem, muito tem a ver com aquilo que você produz. Nem sempre é assim, né? Nós queremos ver que exista muita gente equilibrada e que possa dar passagem e razão para os espíritos de escola elevada, se assim for permitido, traçar e trazer para essas mensagens, para essas reuniões, mensagens edificantes. Mas muitos de nós, imbuídos naquele contexto de raiva, de rancor, de tristeza, melancolia, trazemos tudo isso para cá. E na hora da sessão mediúnica, o que acontece? A sintonia é feita. E aí, quando a sintonia é feita, a gente vai ver o resultado dos trabalhos justamente na mesa com os irmãos que vão chegando. Por quê? Porque eles vão nos acompanhar através do nosso ímã, aquilo que nós produzimos. Se nós produzimos o bem, como eu disse, nós vamos atrair irmãos benéficos, ávidos a nos transmitir bons carinhos e sentimentos. Propunha-se a evoluir sem desfalecimento, ou seja, dedique-se à sua melhora sem tristeza, sem qualquer tipo de problema. Dedique-se a você. Mediunidade é porta pela qual transitam aqueles com os quais você sintoniza. Olha aqui de novo, nos alertando. Mediunidade é a porta pela qual transitam aqueles com os quais você sintoniza. Preciso dizer alguma coisa? Mais alguma coisa? Não. Então, aquilo que a gente produz, aquilo que a gente atrai, vai se refletir nos nossos trabalhos a seguir. Programe a sua renovação constante e realize-a. Programe a sua renovação constante e realize-a. O exercício mediúnico
dar-lhe-á ensejos para lograr vitórias contínuas. Lembra como eu falei agora no início, que a prática do exercício da mediunidade vai fazendo com que nós, com o passar do tempo, nos lapidemos, né? Nós vamos ficando bons naquilo que vamos fazer. É que nem um trabalho, né? Você entra numa empresa, é novo na casa, você vai aprendendo o trabalho. Dali a 6 meses você já entendeu como funciona, dali a um ano você já está um as no trabalho, né? Por quê? Porque você já aprendeu na prática, sabe como exercer o trabalho, sabe como tratar as pessoas no seu convívio de trabalho. Então, na espiritualidade é a mesma coisa, exceto aqueles, como eu disse, que já têm um pouco mais de sensibilidade mediúnica. Os irmãos que estão iniciando, não tenham medo, dediquem-se, empenhem-se em estudar, em ganhar conhecimento, em nutrir-se de sensibilidade mediúnica através das obras que todas as casas fornecem. Então, ao passar do tempo, você vai se lapidando, daqui a 1 ano, 2 anos, você já está, não vou dizer que você vai ser um Bezerra da Silva, um Bezerra de Menezes, Bezerra da Silva foi muito forte, um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier, mas você vai aprender a lidar com esses espíritos, né? Nós aqui não somos, não, estamos muito longe de aparecer, de sermos comparados, por exemplo, com o Eurípides Barçanufo, né? Que era um católico mineiro, muito reto no catolicismo, e que se converteu ao espiritismo vendo um primo matuto, que era totalmente analfabeto, psicografando uma carta. E aí, daí então, ele passou a estudar o espiritismo e ler o livro dos espíritos naquela noite. Ele passou a noite lendo o livro dos espíritos e hoje se encontra sentado ao lado de Jesus. É um espírito que não precisa, não tem mais necessidade de reencarnar, mas que vela e zela por cada um de nós com as nossas necessidades mais sinceras. Mas nós podemos ser parecidos com eles, desde que nós nos preparemos para isso. Exercite a paciência como terapêutica em prol da sua paz. Olha só. O espírito é paciente? Não? O que vocês me dizem? Sim ou não? Quem é paciente aqui? Levanta a mão. Nossa, ninguém levantou a mão? E quem não é? Olha, todo mundo levantou. Gente, nós precisamos ter paciência. A paciência é uma virtude que a gente vai adquirindo com o tempo. É fácil? Não, nunca ninguém disse que seria. Mas nós precisamos. A paciência, ela é uma das coisas mais importantes que nós, trabalhadores da Serra do Cristo, precisamos aprender. A paciência de me aceitar como eu sou, de entender que eu tenho problemas e não preciso corrigi-los, de entender que o meu irmão não está no dia bom, e por isso ele não me atendeu da forma que eu queria que ele me atendesse. A paciência de entender os meus filhos com dificuldade de entendimento. O convívio com os nossos lares, com os nossos cônjuges. Isso tudo requer paciência. Requer a prática do estudo, de nos colocarmos à disposição da espiritualidade, pedindo o apoio e a direção na hora de conduzirmos as nossas mais sinceras dificuldades. Portanto, não sermos pacientes não é um bom início para nós. Nós precisamos sim aprender a sermos pacientes. Fica a dica, tá bom? A prática mediúnica leva-lo aos rincões da dor e da prova, ou seja, nós vamos sofrer. Se Chico sofreu, por que nós não vamos sofrer? Se Jesus sofreu, por que nós, trabalhadores singelos que somos, não possamos sofrer? Porque uma vez que você está dedicado a esse compromisso, por mais que você esteja fazendo o serviço corretamente, terão forças exatamente no sentido contrário para que isso não aconteça. Vocês concordam comigo? É lógico que vai existir a parte do outro lado, né? Então eu brinco que é o Sérgio Cortella e o Sérgio Malandro. Então, aqui tudo bem. Estamos cheios de espíritos bons querendo nos ajudar. Mas é aqui. Esse lado aqui, o lado do Sérgio Malandro, nada contra
artista, mas só para ilustrar, mas é aí que nós temos que estarmos preparados para lidar com esses irmãos, porque só vai haver crescimento nosso espiritual, moral, quando nós aprendemos a lidar com os sofrimentos do nosso próximo, seja ele encarnado ou desencarnado. E para um trabalhador mediúnico, é extremamente necessário e inteligente da parte dele entender que ele precisa se colocar à disposição para ajudar. Se não pode ajudar, pacifique. Seja aquela pessoa coerente que chega na casa e fala assim: poxa, hoje não estou legal, sabe? Hoje não passei um dia bom, me aborreci com determinadas situações. Então chega no dirigente e fala assim: não é vergonha nenhuma, hoje eu vou ficar só na parte de trás, só dando a minha contribuição, pacificando, porque você não se sente em condições de se colocar à disposição para os trabalhos. E isso é louvável para o trabalhador. Não é vergonha nenhuma você reconhecer que você precisa também de amparo da espiritualidade. E que você veio, depois de um dia longo de problemas, aqui se equilibrar. Porque todos nós viemos para cá em busca disso, não é isso? Nós viemos para cá em busca de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, tomar uma água frutificada que vai fazer com que o bálsamo seja derramado para os nossos corpos, e assim sucessivamente. Todos nós temos problemas. Atire a primeira pedra aquele que não os tem. Então, se você reconheceu que aquele dia não foi bom, já veio para casa, nós não estamos em condições, fale com o dirigente: hoje eu vou ficar só na pacificação, vou ficar só na mentalização positiva, para que o trabalho flua, e dessa forma você se equilibra, não prejudicando o trabalho. Tudo bem? Continua. Se você não estiver, olha só, falando disso, vou ler agora o parágrafo. Se você não estiver em condição de ajudar, pacifica. Pacientemente, você poderá desequilibrar-se enquanto pretende socorrer os que se encontram em desalinho espiritual. Olha só, eu falei disso, veio na prova, veio na testa, viu? Então, se você realmente não há condições de trabalho, você não se encontra bem, pacifica. Venha, dê a sua contribuição com a sua fé, com o seu apoio, com a sua energia. E você vai se equilibrar e vai embora daqui muito melhor do que quando você chegou. Não se esqueça de viver a sua condição de médico como se cada dia fosse o último na sua vida física na Terra. Olha, isso é importante. Como assim? O último dia da minha vida física na Terra? Porque eu quero crer, meus amigos, que você, sendo um trabalhador ávido, um compromisso de ajudar, chegar aqui, quando é que é o dia do trabalho mediúnico aqui? Amanhã é quinta-feira, de tarde, à noite. Aí chega aqui quinta-feira à noite, nossa, hoje eu tenho trabalho mediúnico lá no meia-noite. Então você já sabe que, primeiro, no almoço você não vai comer uma feijoada para trabalhar, né? À noite. Não tem nada a ver. A feijoada é para hoje, quarta, né? Você não vai comer a feijoada hoje, porque amanhã você vai estar sem. Olha o que eu quero dizer com isso, porque você vai se equilibrando. Coma levemente, coma devagar, faça a sua digestão tranquila, com calma, e vai se preparando durante o dia com pensamentos positivos, pensamentos bons. Isso é fundamental. Tem uma casa que eu falo lá na praia, que é Grande Lar de Maria, que ele tem os trabalhos mediúnicos, lá tem os trabalhos mediúnicos para o público em geral. E aí a dirigente fala o seguinte: você quer receber uma carta de um ente querido, você chega cedo, dá o seu nome, mas ela sugere, olha só, que você durante aquele dia que você sabe que você vai lá, já mentalize o seu desencarnado, o seu ente querido, e vá fazendo orações por ele. Para que quando você chegar na hora da psicografia, tenha ele, né, porque a psicografia não vem daqui para lá, né, de cima para baixo, ele tenha condições melhores para trazer a palavra de consolo para esse ente querido que está no público aguardando ansiosamente a mensagem. Então, é a mesma coisa com a gente aqui. Você vai trabalhar no dia, prepare-se, mentalize-se, leia um bom livro,
faça uma prece edificante, una-se com Jesus, com a espiritualidade. Faça o evangelho no lar se for possível. Isso tudo vai fazer o equilíbrio necessário para que na hora do trabalho mediúnico tudo esteja melhor. Da mesma forma que a dirigente lá na outra casa pede para que o público faça essa mentalização com o espírito desencarnado, para que facilite para eles, né, a comunicação. Eu acho isso, quando eu vi a primeira vez, os trabalhos seríssimos, inclusive, eu posso até indicar para aqueles que, se bem que tem muita casa em Santos que faz esse trabalho, mas eu presenciei o trabalho mediúnico e eu sou muito crítico, gente. Eu sou muito crítico. Não é qualquer trabalho mediúnico que eu vejo que vai fazer com que eu ponha a minha mão, sabe aquela história? Pôr a mão no fogo, e lá eu vi um trabalho muito sério sendo desenvolvido. Então, assim, o trabalhador mediúnico precisa ter exatamente esse movimento, de estar equilibrado e no dia do trabalho manter-se bastante na sintonia com os espíritos superiores. A mediunidade que lhe positiva a sobrevivência do espírito ao trânsito pelo túmulo oferece-lhe segurança e paz para o momento decisivo da sua partida. Não se permita, olha só, a ilusão entorpecente, a dúvida que nubla a visão interior, ou os melindres que farão de você alguém em agonia constante. Aí eu peço aqui uma última pausa para que a gente fale o seguinte. Eu já observei situações desagradáveis em mesas mediúnicas. Pelo seguinte, eu vou falar para vocês curto e direto como eu gosto de ser. Existem alguns trabalhadores que têm essa veia um pouco mais tênue, um pouco mais alinhada com a espiritualidade, mas que se acham supra-sumo da espiritualidade. O ledo engano, meus amigos. Porque nós aqui somos apenas um instrumento, como dizia o Chico, que era somente um carteiro. Né? Não é isso que ele falava? Eu sou apenas um carteiro. Esse é o nosso papel. Termos ou nos tornarmos pessoas, achar que nós somos melhores do que o irmão do lado, do que aquilo, do que aquela, porque eu tenho uma sensibilidade maior, vai me lembrar João de Deus lá em Badiane, que um dia sim pode ter tido uma espiritualidade que curava, mas a partir do momento que ele se desequilibrou, fugindo do propósito, a espiritualidade, né, meus irmãos, elas não ficam mais, aí passa a ser o médium com o seu alto grau de como é que eu posso chamar? O egocentrismo é isso mesmo. O egocentrismo, se achar o supra-sumo, aí os espíritos superiores que outrora iniciaram o trabalho com ele, com certeza já não estavam mais. O egocentrismo com vulgaridade, né? Porque ele passou a fazer coisas horríveis. Então, para nós trabalhadores que estamos envolvidos com a prática do bem, é necessário, extremamente necessário, que não tenhamos nenhum tipo de egocentrismo dentro de uma mesa, de uma sala mediúnica. É importante percebermos que nós, os mais velhos, aqueles que já têm o conhecimento, precisamos ensinar para aqueles que estão chegando. Porque, afinal de contas, serão eles que vão levar o conteúdo do trabalho dentro das classes espíritas. Então, por eu ter 38 anos de doutrina, eu não me julgo melhor do que ninguém. Sou aprendiz do Evangelho de Cristo até hoje. Das mesas que eu participei, singelamente fiz o meu trabalho. Contribuí da forma que eu sabia que eu poderia contribuir. E vida que segue. Eu não preciso me achar o bambambam da casa dos vereadores, porque eu chego aqui e recebo o Chico Xavier. Aí eu pergunto para vocês, onde vai estar nessa conversa o animismo? Não é isso? Vocês sabem o que é o animismo, né? Vocês sabem quem é? Levanta a mão quem sabe o que é o animismo. Só 3 pessoas? Animismo é tudo aquilo que a gente finge fazer, mas que não é. Vamos falar curto e grosso. É isso. Aquilo que a gente sente, acha que é e leva para frente achando que eu estou recebendo o espírito
e Bezerra de Menezes. Então, esse é o animismo. E é muito preocupante para o trabalhador que se acha um supra-sumo, dizendo que vem à casa espírita, ou dizendo lá fora que recebe esse ou aquele outro. Principalmente o trabalhador comprometido com a verdade, como diz um amigo meu, ele não comete esses enganos. Para encerrar, você sabe que através da sua faculdade mediúnica, os dois mundos, né, o material e o espiritual, mantêm intercâmbio de vida, buscando libertar o homem das paixões e clarificar os espíritos da perturbação em que jazem por si mesmos, os espíritos encarnados, né? Os espíritos encarnados da perturbação que jazem por si mesmos. Por que ele diz isso? Porque nós somos há milênios perturbados e nós favorecemos essa perturbação. Nós damos isso de bandeja para os espíritos que estão lá fora esperando cada um de nós. Meus irmãos, a nossa conversa hoje foi basicamente trazer uma orientação. Eu não venho aqui para puxar a orelha de ninguém, mas posso, e confesso a vocês que eu gosto de fazer isso, porque eu acho que é o meu papel alertá-los. E uma lição esplendorosa como essa não poderia passar em branco. Alertar as casas espíritas, os trabalhadores precisam ter vigilância do seu comportamento. Eu acho que é um trabalho nosso, de quem se propõe a ir falar em casa. Ano passado eu falei 84 vezes, né? Não falei sobre esse assunto, mas para você ver quanto a gente anda, né? Quanto a gente roda. Então esse é um trabalho meu, que vou levar essa palestra, essa lição, ainda para muitas casas, para que vários colaboradores da Serra do Cristo, assim como todos nós, possamos ter a consciência e a certeza que o equilíbrio das nossas ações e a vigilância, ela precisa ser constante, desde o momento que acordamos até a hora que vamos nos deitar. Tudo bem? Eu espero que todos vocês tenham um ótimo retorno dos vossos lares e até uma próxima oportunidade, se assim Jesus nos permitir. Muita paz a todos.